A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? E aí, primeiros anos, vamos dar continuidade à aula de citologia em envoltórios celulares. Vamos para a parte 3, aula 3. Vamos falar sobre o processo de troca entre a célula e o meio externo, né? A gente vai ver como é que funciona a concentração de uma solução, a difusão e a osmose, tá bom? Aí na próxima aula a gente continua, dá continuidade a esse capítulo 9. Gente, primeiro a gente vai ver o processo de troca entre a célula e o meio externo. Primeiro a gente vai ver aí como é que funciona, né, esses processos de troca. Podem ser agrupados em 3 categorias. Primeiro a gente vai ver aí o processo passivo. Processos passivos ocorrem através da membrana plasmática sem gasto de energia, tendendo a igualar a concentração da célula com o meio externo, a favor do gradiente de concentração. Depois vem também, a gente vai conhecer agora o processo ativo. Processos ativos, eles ocorrem através da membrana também com gasto de energia, mantendo alguma diferença de concentração entre a célula e o meio externo, contra o gradiente de concentração, já é o oposto. A gente pode observar aí na imagem, certo? Transporte passivo e o transporte ativo. E, por último, os processos mediados por vesículas, que ocorrem quando as vesículas são utilizadas para a entrada de partículas ou de micro-organismos na célula, para a eliminação de substâncias na célula. Esse processo de entrada chama endocitose e o processo de saída chama exocitose, tá beleza? Como eu falei, a gente pode observar aí na imagem que a gente está vendo um esquema totalmente resumindo os principais mecanismos de passagem de partículas do soluto. O soluto aí são moléculas de íon através da membrana plasmática, que são difusão simples, difusão facilitada e transporte ativo. São elementos em diferentes escalas aí que a gente está vendo e vai ver pelo decorrer desse capítulo, tá certo, gente? Bom, a gente agora vai ver a concentração de uma solução. Como é que funciona aí? Primeiro, as moléculas dissolvidas em qualquer líquido formam uma solução. Toda molécula dissolvida em qualquer líquido forma uma solução. As moléculas dissolvidas, elas recebem o nome de soluto, né? A gente tem um exemplo aí de soluto, açúcares, íons, aminoácidos, e o líquido recebe o nome de solvente. Por exemplo, a água. Esses conceitos são os mesmos que são usados em química, tá certo? Agora a gente pode observar aí na figura que eu coloquei, né? Que é um esquema de soluções de água, que a gente vê um exemplo, a quantidade de açúcar, soluto, dissolvido em 1 litro de água, que aí é o solvente, é o menor frasco A, esse frasco A. Assim, a concentração da solução A é menor que a concentração da solução B, a gente tá vendo aí, ó. Quando duas soluções têm a mesma concentração, elas são chamadas de isotônicas ou isosmóticas. Iso quer dizer igual. Quando a concentração é diferente, a mais concentrada é chamada de hipertônica ou hiperosmótica. Hiper quer dizer muito. E a menos concentrada é chamada de hipotônica ou hiposmótica. Hipo quer dizer pouco. Então, a gente pode notar aí que só é possível dizer que uma solução é hiper ou isotônica em relação à solução, em relação a outra solução, comparando, né?
Então, comparando as soluções aí da figura, a gente vê o quê? Que a solução A é hipotônica em relação à solução B, pois a concentração é menor do que a solução B. A gente vê aí que uma é menor que a outra. Então, a gente vê que a A é o quê? Hipotônica em relação a B, né? Agora a gente vai conhecer como é a difusão. A difusão, ela corresponde ao movimento das partículas. As partículas podem ser moléculas ou íons, de onde elas estão mais concentradas para onde elas estão menos concentradas, tendendo a homogeneizar a distribuição, né? É a mesma coisa que quando a gente coloca, dá um exemplo, gotas de corante no frasco d'água e sem que o líquido seja agitado. Depois, com certo tempo, o corante vai se distribuir na água, né? A gente também pode ver que através da membrana plasmática há uma difusão de pequenas moléculas, como as de oxigênio e as de gás carbônico, como o exemplo aí que eu coloquei, né? Nessa figura aí, que é um esquema de um processo de difusão de oxigênio e gás carbônico na célula. À medida que a célula realiza a respiração, ela vai consumir o oxigênio que está dentro dela e produzir gás carbônico. Com isso, dentro da célula, a concentração de oxigênio diminui e a de gás carbônico aumenta, o que estabelece uma diferença de concentrações desses gases em relação ao meio externo. Fora da célula, o teor de oxigênio é maior e esse gás que entra na célula por difusão. Dentro da célula, o teor de gás carbônico fica maior e esse gás sai da célula por difusão. Então, as moléculas, elas não são visíveis dessa maneira. Esses elementos aí, estão sendo representados em escalas de diferentes cores para a gente tentar entender, né? Então, a difusão ela pode ocorrer através de vários canais proteicos, chamados porinas. No caso das partículas hidrofílicas que não possuem afinidade com a bicamada de fosfolipídios, o tamanho das partículas podem passar por esses canais, vai depender do diâmetro desses poros. A partir de certo tamanho, as partículas, a difusão vai ficando cada vez mais lenta, até que os poros proteicos tornam inviáveis para a passagem. Né? A gente vai poder passar essas partículas. Nesse caso, até certo limite, uma alternativa é a participação de proteínas carreadoras facilitadoras em outro tipo de processo passivo, como a difusão facilitada, que a gente vai ver em uma próxima aula. Bem, gente, agora a gente vai ver o processo de osmose. Na osmose, é um caso especial da difusão, no qual as moléculas elas passam através das membranas semipermeáveis, né? Também, nesse caso, as concentrações em ambos os lados da membrana tendem a ter um equilíbrio. O solvente, que é a água, ele vai difundir-se de modo a diluir o lado mais concentrado. Por isso que na osmose, a água difunde-se com mais quantidade da solução hipotônica para hipertônica. A bicamada lipídica ela é pouco permeável na água, que atravessa lentamente essa membrana, e a passagem da água através dessa membrana plasmática é mais rápida do que o esperado, porque ela não ocorre apenas pela bicamada fosfolipídica. Hoje, a gente sabe que essas células elas possuem proteínas totalmente especiais. São chamadas de aquaporinas, que formam verdadeiros canais de passagem para essas moléculas de água. Então, essa descoberta de aquaporinas, né, ganhou um prêmio de Nobel da Paz no ano de 2003, com 2 médicos estadunidenses que descobriram, né, Peter Agre e Roderick McKinnon. Vocês estão vendo aí eles, né? E aí a gente tá vendo um esquema de aquaporina, que eles descobriram, em uma membrana plasmática representada em cortes, né? Aí a gente pode observar bem direitinho. Agora a gente vai ver aqui como é uma osmose
em célula animal. Aí vamos dar um exemplo da hemácia. Como é que ocorre com as hemácias quando elas estão submetidas a soluções de diferentes concentrações? Aí a gente pode observar uma solução hipertônica, né, a diminuição de volume de uma célula plasmolizada. Tá colocando-se em uma célula em um meio hipertônico, ela vai perder água e vai murchar. Também tem um meio isotônico, né, que a pressão osmótica externa é igual a interna é igual à externa, né? Com o meio interno, a hemácia fica normal. A gente tá vendo aí normal, olha, a solução de água aí normal. E também tem a pressão osmótica interna menor do que a externa. A gente tá vendo aí que quando a célula, ela em meio externo tem um meio externo muito hipotônico, ocorre uma entrada excessiva de água na célula que ela vai se romper. A gente tá vendo aí o rompimento, né? Então, acontece isso aí, chama de lise celular, esse rompimento. A gente tá vendo aí na solução hipotônica. Então, agora a gente vai ver aqui quando a célula ocorre, essa osmose numa célula vegetal, né? No citoplasma das células vegetais adultas, existe uma região central relativamente grande, que é preenchida por uma organela denominada vacúolo. Ela abriga uma solução aquosa em várias substâncias e é delimitado pelo tonoplasto, uma membrana lipoproteica semipermeável. Desse modo, a água sai da célula vegetal, porém, principalmente pelo vacúolo. Como a gente está vendo aí a imagem das células como ocorre na célula vegetal. Colocando-se uma célula vegetal túrgida, completamente cheia de água, em uma solução hipertônica, a célula perde água para o meio. Há uma diminuição de volume no citoplasma, que reduz a pressão que ele exercia sobre a parede celular. Quando essa pressão é nula, ou seja, a parede não fica pressionada nem para fora nem para dentro, diz que a célula está flácida. A perda do turgor resulta no murchamento da planta. Tá vendo aí? Se a concentração for muito maior do que a célula, ela perderá mais água, o que pode acabar provocando a separação da membrana plasmática da parede celular. O citoplasma e a membrana plasmática acompanham a concentração do vacúolo e se separam da membrana celulósica. Esse processo é denominado plasmólise, que ocorre em plantas vegetais. O processo inverso é a deplasmólise, em que a célula plasmolizada, ao ser colocada na água ou em solução baixa de concentração, volta a ficar túrgida. A célula, então, sofre ruptura, como acontece com as hemácias, do experimento da foto anterior, do desenho anterior, do esquema anterior, pois possuem parede celular muito resistente e estrutura ausente nos animais. Certo, gente? Então, foi isso. Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade nesse capítulo para finalizar. Espero que vocês tenham gostado, estejam se cuidando. Obrigada e um beijo para vocês. Tchau, tchau. Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.